Bom dia a todos. Então, estamos nessa manhã para ter uma longa conversa e produtiva conversa sobre reportagem em tempos de pandemia com a Larissa Rosso. Ela é repórter da Gaúcha ZH, formada pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio Grande do Sul, repórter de Gaúcha ZH e Gaúcha ZH. Bolsista também do programa Alfred Friendly Press Partners, com passagem pela redação do jornal americano The Washington Post. Então, essa manhã, com certeza, será de muitos aprendizados. A gente quer já te agradecer, Larissa, por aceitar o nosso convite para vir conversar com os nossos alunos sobre reportagem. Só lembrando, antes de eu passar a palavra para ti, que neste ano, Zero Hora, diferentemente de todos os outros anos, não pôde, obviamente, né, diante de todo esse contexto que a gente está vivendo, de fazer os encontros presenciais. Então, eu quero agradecer, em nome da coordenação do curso de jornalismo da UFSM, da coordenação do curso de jornalismo da UFN, ao Nilson Vargas, né, que nos contatou para um grande esforço coletivo para a gente poder fazer esses encontros dessa forma. Então, nós teremos mais 2 encontros, né? Hoje é o primeiro dessa série de 3 encontros, que visa justamente mantermos conectados, mesmo em tempos tão difíceis e tão atípicos. Então, eu gostaria de só lembrá-los a todos que a gente vai ter na próxima segunda-feira um encontro com o Marcelo Gonzato, que trabalha com apuração em base de dados, às 20 horas. Na terça-feira, a gente vai ter uma conversa sobre cobertura jornalística à distância, com a editora-chefe de Gaúcha ZH, a Johnny Kuhn. Então, mais uma vez, Larissa, agradecemos a tua disponibilidade para vir hoje ter esse bate-papo com os alunos. Lembrando também que a gente tem vários alunos do campus lá de Frederico Westphalen, né, da UFSM, do campus Camobi e os alunos da Universidade Franciscana. Tá certo. Obrigada, Viviane. Agradeço a ti, em especial, que foi com quem eu mantive mais contato, pelo convite. É um prazer estar conversando aqui com vocês hoje. Já adianto que meus 2 colegas que vão falar na sequência, na semana que vem, certamente vão ter coisas super, super interessantes para conversar com vocês. Eu acho que vão complementar bem e com outros olhares, outras perspectivas, o que eu gostaria de conversar com vocês agora. Tenho falado com alguns estudantes, especialmente nesta época agora de pandemia, falo há muito tempo, vou a muitas faculdades de jornalismo, é a primeira vez que falo com o pessoal de Santa Maria, então é um prazer em dobro, e gosto muito de falar do que eu faço, gosto de conversar com estudantes, gosto de ver o que vocês estão pensando, o que estão desejando, o que estão planejando para o futuro, né? A Vivi, eu acho que passou para vocês, ela acabou de me falar, os links de uma reportagem que eu fiz, saiu publicada 2 semanas atrás, em várias plataformas, saiu na edição impressa da Zero Hora, no site Gaúcha ZH, teve conteúdos na Rádio Gaúcha e na RBS TV também, no Jornal do Almoço. Foi a reportagem mais trabalhosa, e eu acho que mais especial e difícil até aqui. Mas antes de falar dela, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a forma como a gente vem trabalhando. Já são praticamente 3 meses, hoje é dia 19, eu acho que amanhã eu fecho, amanhã é dia 20, início do inverno, passei o outono inteiro em teletrabalho, faz 3 meses, desde 20 de março que eu estou trabalhando da minha casa. O grupo RBS esvaziou a redação de Gaúcha ZH, que tem o pessoal do Diário Gaúcho, Zero Hora e Rádio Gaúcha, trabalhando integrados na mesma redação. Ela foi sendo esvaziada aos poucos, mas em poucos dias. Foram quase 200 pessoas mandadas para trabalho remoto. Então, isso no começo pareceu um desafio impossível, porque vocês imaginem, uma redação pressupõe muito contato, muita conversa, muito trabalho em equipe.
muito compartilhamento, muita discussão, fazer tudo isso à distância, com todo esse pessoal, cada um num canto, não só da cidade, mas de diversas cidades, que nem todos moram em Porto Alegre. Fazer à distância foi um desafio tremendo, a gente levou um tempo para azeitar as engrenagens, para ver as melhores formas, ainda estamos fazendo ajustes, mas a coisa engrenou. E pensar, o que eu acho mais surpreendente é que a gente fecha um jornal impresso diário, com cada um trabalhando num canto. Cada vez que eu vejo a edição diária da Zero Hora, eu penso que é um pequeno milagre todos os dias ter isso pronto e pensar que está sendo feito da forma como está sendo feito. E eu acho incrível também que todos os programas da Rádio Gaúcha sejam transmitidos da casa dos apresentadores. Então, quando vocês ouvem a Rádio Gaúcha, vocês estão ouvindo apresentadores, comentaristas, repórteres falando de casa, repórteres falando também da rua, mas a gente tem reduzido essas saídas para o que é estritamente necessário. Para vocês terem uma ideia, nesses 3 meses de teletrabalho, eu saí para apurações na rua em 4 oportunidades. Uma delas foi a visita ao CTI do Hospital Conceição, e outras foram outros assuntos todos ligados à pandemia. Eu estou cobrindo pandemia desde janeiro. Eu voltei de férias no fim de janeiro, foi quando estourou a notícia lá na China, que começou o lockdown de Wuhan. Teve daí, vocês devem lembrar, aquela campanha para o retorno dos brasileiros que estavam lá, a FAB mandando os 2 aviões, botando eles na quarentena em Anápolis, tudo aquilo crescendo muito. A Europa começando a contabilizar casos de uma forma assustadora, e hoje eu penso que ainda cobrindo aquilo tudo, eu não tinha ideia de que a gente passaria por tudo de uma forma tão intensa como a gente está passando aqui, né? Só a título de curiosidade, vocês devem ver que repórteres de TV estão todos de máscara hoje em dia, né? Causou um estranhamento quando isso começou, mais de um mês atrás, eu acho, já me perdi, mas os primeiros que a gente viu davam um susto, né? De ver o pessoal trabalhando de máscara. Isso no nosso dia a dia também acontece mesmo, desculpe, sem ser na frente das câmeras, mas a gente tem que falar na rádio, se está na rua, fala com máscara, é um incômodo, a voz sai abafada, a gente sua, a máscara escorrega, enfim, é toda uma nova etiqueta, um protocolo que a gente tem que seguir, que a gente está aprendendo. Quando a gente aborda as pessoas na rua, tem que manter distância, a gente não pode aproximar o equipamento do entrevistado para a gravação. Como é que a gente dribla isso? Às vezes a gente grava entrevistas para a rádio com o entrevistado gravando no WhatsApp dele, no gravador dele, no celular dele, nos enviando por mensagem, e a gente usa aquela sonora na rádio. Tudo para manter a distância regulamentar necessária e para não expor ao contato o nosso equipamento e para a gente não chegar tão perto da pessoa que está sendo entrevistada. Bom, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, depois fiquem à vontade. Eu queria entrar logo no assunto principal, que eu acho que é o que interessa mais a vocês também. Quem pôde ler, quem pôde dar uma olhada nos vídeos, a gente fez... Vocês devem ter visto a versão online da reportagem, que ela está em 3 capítulos, 3 links diferentes. No jornal foi uma reportagem extensa, teve 6 páginas do caderno DOC da Zero Hora. Nós produzimos um total de 3 ou 4 vídeos, agora não me lembro, foram 3 vídeos, 2 especificamente com a paramentação e a desparamentação, que é o que é o colega que foi comigo, o Jefferson Botega, fotógrafo, que faz vídeo também. A gente achou que seria interessante mostrar como é delicado o processo de vestir, de colocar e posicionar todos aqueles equipamentos de proteção individual, os EPIs, né, que a gente teve que usar tudo exatamente, que os médicos, que os enfermeiros e que todos os profissionais que entram no CTI para a Covid-19 usam. E como é uma operação delicada, que exige lavagem das mãos, que exige cobrir tudo, cobrir todos os fios de cabelo, eu estava com o cabelo preso, todos os fios tinham que estar para dentro da touca. Na véspera, o Jefferson, meu colega, que era super barbudo, tinha uma barba, zerou a barba de 20 anos por questões de higiene, não entra pessoa com barba no CTI para pacientes com Covid-19, por questão de segurança também.
Então, a gente usou tudo que eles usam, mostramos passo a passo como é se vestir. O hospital tem listas com as etapas que devem ser seguidas, que, claro, os profissionais que trabalham lá todos os dias já fazem isso automaticamente, mas eles fazem, ainda que eles já saibam a ordem, eles fazem isso de maneira muito concentrada, porque não pode passar nenhum detalhe, né? Então, à medida que eles vão se higienizando, a mão que está limpa não pode tocar mais nada sujo. Então, tem que ter muito cuidado nisso, muito cuidado para fechar bem o avental, que é amarrado nas costas, daí um colega pode ajudar, eles fazem checagem, isso é comum nos serviços que tem profissionais que trabalham com pacientes com coronavírus, eles fazem a dupla checagem, eu checo a minha paramentação e um colega me olha também para ver se está tudo ok. Então, um revisa o outro. Então, tudo é bem fechado, o avental é bem fechado, os sapatos, a gente tirou a nossa roupa com que a gente foi, né, vestimos roupas do hospital, calça e blusa, um avental impermeável por cima, os calçados que a gente manteve os nossos, ganharam proteção de pés, que é o que se chama Propé, mas um Propé não aquele descartável, era um tecido bem grosso, parecia um jeans, assim, que deixava a gente, eles brincaram até com uma aparência de botinhas de duende, porque os bicos eram pontudos, assim, né, então a gente calçava aquilo, fazia amarrações, a proteção do pé tinha que fechar bem em cima da barra da calça, para o tornozelo não ficar de fora, e a luva, o punho da luva tinha que pegar completamente a manga da blusa, para que vocês vejam, para não ficar espaços expostos, né, para que fosse exposto o mínimo possível de superfície da pele a um ambiente contaminado, que é uma UTI de Covid-19 com alta concentração de coronavírus, né. Então, entramos lá, a gente sabia o horário que tinha para entrar, com as orientações de venham tendo se alimentado, porque vocês não sabem a que horas vão sair, vão no banheiro antes, porque vocês não vão poder sair para ir ao banheiro, porque imaginem, ir ao banheiro significa ter que tirar tudo aquilo com um rigor incrível, que é mais rigoroso ainda, e eu já vou explicar como, do que na entrada, porque quando a gente sai, a gente está potencialmente contaminado, então tem que cuidar para tirar aquilo tudo. E também com a orientação que eu achei a pior de todas, e eu descobri fazendo a matéria, que era não tomar água. Porque como a gente estava com máscara e com escudo facial, a gente não tem acesso à boca, não pode levar nada à boca, e foi o mais difícil. Não foi não ir ao banheiro, porque eu já estava preparada, fiz uma dieta seca antes de ir para lá, mas falar muito e falar gritando, porque a gente está com a boca coberta pela máscara, está com o escudo na frente, é uma coisa que os profissionais reclamam que é grande causadora de estresse, eles têm que falar muito alto o tempo todo, entre os colegas, e para que eles consigam se ouvir. Então, quando a gente vê, a gente está falando sempre gritando e falando muito, e vai dando muita sede, e é um desconforto tremendo. E eles passam por isso também, eles tentam não sair enquanto estão no turno de trabalho, claro, se é uma urgência, eles vão sair, porque é muito trabalhoso entrar e sair. Para sair, eu já falo do tempo que a gente passou lá dentro, eu levei o celular, eu fiz todas as minhas anotações no celular, o Jefferson tinha equipamento de fotografia, tinha lentes, tinha uma câmera pequena para facilitar alguns vídeos, para fazer um time-lapse também, que é aquela série de fotos, ele deixou uma câmera parada num tripé, e o time-lapse é composto daquelas imagens feitas no intervalo de poucos segundos, que juntando tudo dá aquela aceleração, aquele vídeo acelerado que a gente monta depois, né, numa super velocidade que faz um videozinho. Então, além de ele tirar toda a roupa infectada, ele teve que desinfetar todo o equipamento. Eu desinfetei meu celular, mas eu estava só com 2, eu levei um segundo por garantia, caso eu tivesse algum problema com o primeiro, levei um saquinho, um segundo, e o primeiro eu manuseava para ir fazendo as minhas notas. Para sair de lá, gente, como a gente, claro, nós não tocamos em pacientes, ou seja, em tese, a gente não estava com a roupa contaminada, porque também eu fui pensando, eu não vou encostar em nada, não vou encostar em ninguém, não vou sentar, então tá tranquilo. Botei isso na minha cabeça como forma até de eu entrei muito tranquila, não achei que seria
algo extremamente arriscado, porque na véspera eu tinha ouvido uma amiga médica dizer, médica intensivista também de UTI, ela disse, tu vai provavelmente te expor a um risco maior indo ao supermercado, onde as pessoas não tomam os cuidados que devem, e tu te expõe a um número grande de pessoas potencialmente doentes que não sabem, e toca em coisas muito sujas, superfícies muito sujas. Vocês devem ver que hoje, pelo menos aqui, imagino que aí também, tem um funcionário no supermercado sempre limpando a barra dos carrinhos, né, que a gente empurra, limpando a barra do cestinho que a gente pega, né, porque são as coisas mais sujas que existem, porque passa muita mão por ali, né. Os produtos, frutas, que por mais que os especialistas digam para a gente não ficar escolhendo muito, ninguém vai comprar uma laranja ou uma maçã sem escolher, né? Então imaginem quantas mãos passam por ali. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou estar entrando num lugar dramático, de nível altíssimo risco, mas eu vou estar com toda a proteção que eu preciso. Então, para tirar, o cuidado é para não tocar. Isso tem toda a matéria mostra isso, as etapas que devem ser seguidas, uma coisa de cada vez, e tem que ser seguida aquela ordem, é um protocolo, e entre cada coisa que é tirada, as mãos são lavadas. Com álcool gel, pode ser com água e sabão também, mas geralmente álcool que está mais disponível. E não é dar uma esfregadinha só, tem 11 passos de lavagem de mãos, para vocês terem uma ideia, que incluem esfregar as palmas, lavar o dorso das mãos, lavar entre os dedos, lavar os polegares, lavar a ponta dos dedos e as unhas. É muita coisa. São aqueles 11 passos que estão descritos em cartazes também, perto de cada pia, perto dos dispensadores de álcool gel. Então, tirou a touca, lava a mão, leva vários segundos para seguir todos aqueles passos. Tira o protetor do pé, a gente ainda recebeu uns jatos de álcool para desinfetar a sola dos sapatos, para garantir maior desinfecção ainda. E vai tirando, tem coisas que vão para o lixo, que a gente usou, tipo o meu escudo facial era descartável porque eu era visitante, eu não voltaria a usar ele, mas o pessoal reusa, tem muita coisa reutilizável, que é higienizada todos os dias, tem o nome de quem usa aquilo ali, aquele profissional usa o mesmo escudo no outro dia, mas tem coisas que vão para o lixo, a máscara foi para o lixo, luva vai para o lixo, se usa muita luva, né? E daí eu quero entrar numa das partes que eu achei mais emocionantes da matéria, que se vocês leram, eu acho que concordam comigo. O CTI do Conceição, a gente entra, são cinco áreas dentro do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Conceição, que é 100% SUS, todo atendimento lá é gratuito via Sistema Único de Saúde, e tem 2 áreas da UTI, os setores 3 e 4, desculpa, que são só para pacientes Covid-19, com 29 leitos até agora. Isso já está mudando, a situação de Porto Alegre está piorando, isso vai aumentar, com certeza. Então, a gente entra em um ambiente muito amplo, e tem o que eles chamam de boxes, que são quartos. Cada paciente fica isolado numa caixinha, é como se fosse um quarto, que ele é todo cercado de vidro, para que quem está fora possa enxergar o paciente, possa enxergar os monitores que marcam sinais vitais, que marcam as quantidades de oxigênio que estão sendo dispensadas no ventilador mecânico, sendo enviadas para dentro do pulmão daquele paciente que está com insuficiência respiratória. Tem uma porta que fica fechada, todo mundo que entra fecha a porta, e cruzar aquela porta significa chegar mais perto ainda, entrar num lugar de maior risco ainda, ou seja, a gente tem que vestir mais coisa, mais do que a gente já estava vestido. Então, uma paciente tinha acabado de ser extubada, que é ter o tubo que conecta ao respirador tirado da garganta. Esse, inclusive, é o momento que os profissionais apontam como de maior risco de contaminação para eles. Porque como o paciente está com um tubo enfiado até a traqueia, quando tira, o reflexo natural dele é tossir. E quando ele tosse, ele expele partículas, sai secreção, que é justamente onde está o coronavírus, né? Então, claro, aquelas pessoas estão super paramentadas,
E me chamou a atenção da médica que estava como eu, vestida meio astronauta, como a gente vê esse pessoal da área da saúde da linha de frente vestido, né? Ela tinha acabado de tirar o tubo, aquela paciente tinha acabado de ter o tubo retirado, deram uns minutinhos para ela, porque a pessoa está saindo da sedação, tem que respirar sozinha, ver se está tudo ok, então eles dão uns minutinhos para ela. Eu não pude ver a extubação porque eu estava vendo outro procedimento num outro canto da UTI, mas ela disse, eu vou entrar para conversar com ela agora, tu quer entrar junto? E eu disse, eu quero acompanhar essa conversa. Só abrindo parênteses aqui, gente, eu estou há muitos meses conversando com médicos intensivistas, então aquele dia para mim foi como ter aula prática do que eu já sabia em teoria, assim, de tanto ouvir eles falarem como é que se entuba um paciente, como é que se seda um paciente, como é que o tubo é enfiado pela boca, como é que opera um ventilador mecânico, como é que se fazem outros procedimentos de alto risco e de gravidade em pacientes graves lá dentro, né? E eu tinha essa curiosidade e muitas vezes eu perguntava para os meus entrevistados o que as pessoas falam quando elas acordam e saem do respirador, né? Então ali foi a chance de eu ver. Para entrar dentro desse quarto, eu tive que tirar as luvas descartáveis que eu tava, trocar, botar outras, botar um segundo avental. O primeiro que eu tava era impermeável, esse segundo que eu coloquei era descartável. Então uma proteção extra para entrar. Então eu fiquei, claro, não fiquei em cima do leito, fiquei numa distância que eu pudesse gravar, e a reportagem mostra essa conversa entre as duas, e é muito interessante, é emocionante, porque a paciente às vezes respondendo só com a cabeça ou com as mãos, porque a voz saía muito baixinha. Se vocês botarem o áudio, no máximo, tem trechos que vocês ouvem um sussurro dela. E isso é comum, porque como ela passou 14 dias com aquele tubo na garganta, é comum que a pessoa tenha essa falta da voz, porque pelo atrito com as cordas vocais do tubo, né? Então, aquilo saindo, ela vai recomeçar a falar, e até é bom que não force muito nesses primeiros momentos. Então, aí eu pude acompanhar essa conversa. Me chamou muito a atenção que a médica, ela se apoiou, tem uma guarda no leito, assim, então ela se apoiou no leito da paciente, ela ficou com o rosto muito próximo da paciente, e com uma das mãos ela botou no ombro da senhora, e a outra mão ela segurou a mão da senhora que tinha tirado o tubo. Aquilo me chamou muita atenção, porque a médica intensivista estava completamente blindada ali, plastificada com todos aqueles EPIs, e o contraste imenso com a fragilidade daquela paciente, que estava coberta com um lençol apenas, e por baixo do lençol ela estava de fraldas, que todos usam fraldas ali, né? Usam sonda para urinar também, fraldas para defecar. E no caso das mulheres, eles colocam tipo um paninho, não dá para dizer que é uma blusinha, é um pedaço de tecido com uma amarração no pescoço, para cobrir os seios. E vejam que interessante, é uma pessoa que geralmente está inconsciente, porque está sedada, está entubada, mas tem esse cuidado com a intimidade, né? Por mais que essa pessoa seja, que deem banho nela, que virem ela de lado, que troquem as fraldas, que limpem as partes íntimas, ela está completamente vulnerável ali, e está exposta, mas tem esse cuidado com a intimidade. Então ela estava ali com a fralda, com essa proteção em cima dos seios e um lençol por cima. E a médica daquele jeito, toda coberta, segurando a mão dela, segurando o ombro, conversando muito, muito de perto. Isso foi uma coisa que eu achei muito incrível, assim. Então, ela estava confortando aquela paciente, fazendo as perguntas de praxe, que é perguntar se a pessoa sabe onde é que ela está. Ela sabia, ela disse Hospital Conceição. E a médica perguntou, a senhora lembra por que a senhora veio para cá? E eu achei curioso que ela disse, não lembro. E a médica disse, a senhora veio por causa da gripe, por causa da infecção do coronavírus. E começou a falar, sempre dizendo, reforçando, mas agora o pior já passou, o caminho para ir para casa está mais curto. Quando começou a se falar na família dela, ela começou a chorar. E essa cena eu descrevi na matéria porque eu achei muito, muito impactante. Ela tirou o tubo e estava de máscara também, uma máscara mais comum, né? Ela começou a chorar, ela foi limpar as lágrimas uma hora e desprendeu da orelha a alça da máscara, o elástico, né?
E me chamou muita atenção que ela tinha pouquíssimos dentes na boca, né? E os poucos que ela tinha estavam num estado terrível, assim, a dentição muito ruim. Por outras a gente não identificou ninguém, eu acho importante dizer isso, não identificou, nenhum dos pacientes foi identificado. Essa paciente foi identificada apenas como Dona Maria, porque na gravação era como a médica se referia a ela, mas eu não dei nenhum detalhe dela que eu sabia que pudesse levar a identificação dela. A foto dela da reportagem, a foto uma segurando a mão da outra, então o que a gente conhece da Dona Maria é a mão inovada da médica e a mão inchada da medicação da paciente. É um retrato muito bonito que o meu colega fez. Por todo o contexto que eu estava ouvindo ali, e eu perguntei onde ela morava também, e é de uma vila, num dos bairros mais pobres aqui de Porto Alegre, muitos filhos, muitos netos, e ver o estado, assim, precário da dentição, da saúde bucal daquela senhora me fez eu me dar conta, assim, de aonde a doença está chegando, né? A doença que chegou ao Brasil pelas classes mais altas, pelo pessoal que estava viajando ao exterior, seja ao trabalho ou a lazer. E essa migração ainda está acontecendo, mas já está acontecendo, né? Tanto dos centros, das capitais para o interior, como das classes mais altas para as periferias. Isso já está sendo bem evidente. E num hospital que atende 100% pacientes do Sistema Único de Saúde, a gente vê as pessoas de menor poder aquisitivo, né? Então, mas ainda assim, que bom ver que ela estava tendo um atendimento de excelência ali, né? Uma UTI super nova, com equipamentos super novos, uma UTI, se ninguém dissesse que era de um hospital público, eu diria que parecia a UTI de um hospital privado, de tão bonita, até onde pode ser bonita uma UTI, mas um local muito bem conservado, com jeito de novo, com jeito de limpíssimo, e as pessoas super engajadas no tratamento. Um paciente em tratamento intensivo para a Covid-19, ele demanda muito, porque no começo se achava que essa doença causava uma pneumonia, né? Uma pneumonia causada pelo coronavírus, uma pneumonia viral. Hoje já se vê, os médicos já chamam essa doença, a Covid-19, de doença sistêmica, porque ataca todo o sistema, todo o organismo. Então, as pessoas, além da pneumonia, elas podem ter problema renal, elas podem ter problema de coagulação. Naquele dia, a gente viu um paciente que tinha acabado de ter diagnosticado uma trombose numa perna, já estavam elevando a perna dele e já começariam a dar anticoagulantes para evitar complicações pulmonares mais sérias. Não é raro também que esses pacientes, por estarem em ambiente hospitalar, peguem uma bactéria e desenvolvam uma pneumonia bacteriana, é a segunda pneumonia daí. Então, são pessoas em estado muito grave. A gente viu pessoas de mais idade, com doenças prévias, que é o que vocês estão ouvindo por aí, lendo a todo momento, que são os mais suscetíveis, né, acima de 60 anos, com comorbidades, que daí pode ser hipertensão, diabetes, obesidade, mas a gente viu também pessoas jovens, adultos jovens, de 41, 43 anos, que não tinham histórico de doença nenhuma. O primeiro paciente que chegou naquele CTI em março, que foi muito marcante para mais de um médico e mais de um profissional de enfermagem que eu conversei, tinha 35 anos, que não tinha nada também. Ou seja, pessoas jovens, saudáveis, fortes. Esse primeiro paciente, eles falavam muito, era um cara de corpo atlético, que fazia academia, que malhava, fazia musculação, tinha um físico super bom, e ficou mais de um mês internado no CTI. Isso para o organismo de uma pessoa é devastador. A pessoa, quando consegue ter alta do CTI, que ela não vai para casa direto da UTI, ela vai para o quarto, daí passa mais um tempo, ela tem que reaprender tudo, né, gente? Ela reaprende a respirar sozinha, a engolir, a comer, a ficar de pé, a fazer xixi, e os médicos comemoram muito quando um paciente faz xixi sozinho, sem sonda, é sinal de que os rins estão funcionando. Então, é uma jornada longa. Para mim, que estou ouvindo, basicamente, e é uma das coisas que vocês devem estar enfrentando na apuração das reportagens de vocês, quem está fazendo. Claro que muita coisa nos tempos de normalidade a gente já fazia por telefone, porque é inviável
nos dias de hoje, a gente se deslocar até a presença de cada entrevistado para uma reportagem, né? Então, é claro que o telefone facilita para coisas que são urgentes e para coisas que não demandam a nossa observação no local. Se eu vou fazer uma entrevista absolutamente técnica, que não demande eu ver o que está acontecendo, eu posso fazer por telefone. Mas tem muita coisa que a presença do repórter no local faz toda a diferença. Ou seja, vocês indo até o local da apuração, vocês estão vendo, vocês estão sentindo, estão ouvindo, estão sentindo o cheiro, estão percebendo a movimentação das pessoas, estão vendo as cores, estão vendo, enfim, se vocês forem até o local tirarem uma foto para ajudar na memória de vocês depois, também já é um recurso do qual a gente está privado agora, muitas vezes. A imensa maioria das minhas entrevistas é por telefone ou por áudio de WhatsApp. Eu demando muita coisa de gente que está na linha de frente. Médico intensivista, infectologista, internista. Então, esse contato com essas pessoas, se algum de vocês está lidando com gente da área da saúde, vocês devem estar vendo como está difícil. Porque antes, ou mais cedo, lá atrás, quando a coisa ainda estava mais no início, às vezes se conseguia uma entrevista de uma hora para outra. Hoje, tem dias que eu faço contato no início da manhã e acaba o meu turno de trabalho e eu não consegui o retorno dessa pessoa ainda. Porque, principalmente o pessoal de CTI, que eles entram sem nada, né? Eles entram até sem crachá. Eles tiram tudo, eles tiram anel, tiram brinco, tiram corrente, o pessoal de CTI está acostumado a trabalhar assim, eles entram sem adereço nenhum, porque são elementos que também são potenciais infectantes depois, né? Então, até essa coisa, vocês já devem ter visto também, isso criou uma despersonalização, porque todos se parecem muito. Eles estão totalmente cobertos, eles estão só com os olhos de fora. Os pacientes sentem falta desse contato, porque eles só veem os olhos de quem está falando com eles não veem expressão facial. É um entra e sai daqueles quartos quando eles estão conscientes, é claro, né? Mas daí a gente não fala de Covid-19 só em CTI, tem gente que fica internada nos leitos clínicos, em enfermarias, né? Seja antes de piorar e ir para o CTI, ou na volta para continuar a recuperação. Então, é interessante ver como as equipes de assistência foram vendo maneiras de tentar driblar isso aí. O Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre foi um dos primeiros que eu vi, que criou uns crachás imensos no material plastificado que pode ser lavado. Então, eles botaram fotos do pessoal que lida diretamente com pacientes com coronavírus, botaram fotos que os profissionais escolheram, fotos, preferencialmente o pedido era para que fossem fotos em que eles estavam sorrindo, então colocaram o nome bem grande, a função bem grande, porque o que eles notavam? Os pacientes viam aquelas pessoas desconhecidas chegando, eles achavam todo mundo meio igual, porque daí a gente faz diferenciações de altura, da armação dos óculos, um mais magrinho, um mais gordinho, mas fica até eles que se conhecem, se confundem às vezes. Então vocês imaginam quem não conhece aqueles profissionais. Então agora eles conseguem olhar e ver como se parece, como é aquela pessoa sem todo aquele aparato por cima, né? De cabelo solto, sorrindo, sem nada daquilo, né? Então, foi uma iniciativa belíssima que eu já vi replicada em outros hospitais aí. Na minha apuração, foi uma dificuldade também, porque assim como os pacientes não conhecem quem está tratando deles, eu não conhecia quem eu estava entrevistando. Então, vocês imaginem falar com, sei lá quantas pessoas eu falei naquelas 3h30 que a gente ficou dentro do CTI, sei lá, 20, talvez. E eu tinha que diferenciar eles, e eu voltava a falar com pessoas que eu já tinha falado, e eu tinha que perguntar o nome de novo, porque eu não tinha nenhum registro do rosto. O que eu gravei foi uma menina muito maquiada, com muito rímel, os olhos bem maquiados, aquela eu já sabia que era fulana. Tinha outra com a armação do óculos bem diferente, aquela eu já sabia que era a Beltrana. E para facilitar entre eles, no escudo facial, que é aquela viseira que vai na frente, alguns colocaram com caneta que não sai a tinta, num cantinho eles colocaram um nome, até para localizar a sua, depois de lavada e guardada para o dia seguinte, né? Mas aquilo foi um recurso que me ajudou bastante também, porque eles não tinham crachá, mas tinham os nomes ali, né? Então facilitou.
Gente, eu acho que eu dei uma visão geral, eu não quero ocupar todo o tempo falando sem atender as solicitações de vocês. Laura, Vivi, Maicon, eu não sei se já tem perguntas por aí que eu posso responder. Já temos várias perguntas, assim, eu ia dizer, assim, tá tão bom, assim, te ouvir, né, toda essa sensibilidade, todo esse cuidado, né, da reportagem em um ambiente tão inacessível, né, para os leitores, inacessíveis para nós. Então, é justamente, assim, são duas questões, já tem outras perguntas ali, mas a primeira que eu gostaria de colocar, que a gente estava conversando aqui com a professora Márcia também, professor Michael, professora Laura, que é o seguinte, o fato desse papel do jornalismo, né, de contar uma história, a realidade, pessoas comuns não vão ter acesso. E aí, quando a gente lê as suas reportagens, a gente vê todo esse cuidado na narrativa, sensibilidade, emoção e precisão ao mesmo tempo, né? Então, a gente vê o quanto isso é difícil a gente conseguir numa narrativa, e a tua reportagem ela nos remete a toda essa sensibilidade e a todas essas informações que dependem de uma grande descrição dos ambientes, de uma grande apuração e de uma grande observação. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a gente está conversando com alunos em formação, né? O quanto que a questão da descrição, observação, escuta é importante para esse processo produtivo, né? E mostrar essa narrativa. Uma outra questão também, a Jana Iavili, ela é formanda no curso de jornalismo aqui da UFSM, ela pergunta como é que foram as tratativas para conseguir acesso lá à CTI do hospital, visto que é um lugar com tantas restrições, como tu mesma colocaste, e aí vou colocar a terceira, que daí depois eu não interrompo mais. Tá, eu tô anotando para não esquecer. Da tua formação Tá, E essa terceira seria o fato da tua formação do mestrado sem medicina, né? Como é que tu avalia essa cobertura sobre Covid do ponto de vista da ciência? A professora Laura pergunta, porque também é uma narrativa que tem sido tensionada em tempo real a todo momento, e se tu vê, assim, se tu pudesse apontar os erros do jornalismo, os cuidados do jornalismo diante dessa narrativa em tempo real, né? E também a professora Márcia pergunta como noticiar, por exemplo, os medicamentos que passam a ter sucesso no tratamento, sem acabar incentivando as pessoas, né? Que é o que a gente tem notado isso ao longo do tempo, né? Enfim, de toda essa narrativa que a gente está vendo e está construindo. Seriam essas três questões para começar. Tá, eu acho que eu anotei tudo, se eu me esquecer, tu me ajuda depois, Viviane. Vamos lá. Essa questão dos temas mais sensíveis, assim, eu gosto muito, e talvez alguns de vocês já tenham se identificado com histórias assim, vocês vão ver que o jornalismo tem muitas possibilidades, né, pessoal? Tem gente que vai para a área da política, que está bombadíssima no momento, também no Brasil. Tem quem prefere economia, tem quem prefere a cultura, vai para os cadernos de variedade, segundo caderno. Eu ainda tenho muita cabeça do jornal impresso, tá? Então, quando eu falo dos cadernos, pensem não só nisso, mas site, rádio, jornal, mas eu fui formada numa redação de jornal impresso e eu ainda é a minha maior ligação, por mais que eu faça coisas para rádio, para o site, em vídeo, o meu coração, o jornal impresso é a maior parte do meu coração ainda. Temas sensíveis, eu gosto muito de personagens, assim, da vida real, os anônimos da vida real, né? Eu gosto muito de procurar histórias tocantes, inspiradoras, dramáticas, redentoras, entre a população que geralmente não é notícia. Gente que não é celebridade, que não é autoridade, que não é manchete, gente que está por trás dos números, e esse é um bom exemplo agora. Quantas matérias vocês já leram falando de capacidades de leitos em UTIs? Cidades, hospitais chegando aos críticos, passando dos críticos 80%, que é o sinal de alerta, né? Quando a ocupação passa dos 80%, chegando a 90%. Eu estava envolvida um pouco antes de entrar no ar aqui, o Hospital Conceição, esse é onde eu entrei no CTI, chegou hoje a 93% da capacidade dos leitos de UTI para casos suspeitos e
confirmados de coronavírus. É por isso que eu me atrasei um pouquinho para conversar com o pessoal aqui antes da aula, estava vendo isso. Então, quem está por trás desses números? Quem são essas pessoas, né? Que histórias elas têm para contar? Que jornadas elas traçaram até aqui? Que caminhos elas percorreram? Que pequenos e grandes dramas elas vivem? O que acontece na vida delas, né? Nesse caso específico, para não fugir muito do nosso tema principal, que é a pandemia do coronavírus, eu sabia que eu estava entrando num ambiente, por si só, extremamente delicado, dramático, com questões de vida e morte sendo discutidas e conduzidas a todo momento. Eu tinha uma inquietação. Quando me perguntam se eu tive medo de entrar lá, eu não tive medo de entrar lá. Minha maior ansiedade, que me tirou o sono naquela madrugada, foi o que eu vou encontrar. Porque foi uma negociação intensa, eu já vou detalhar isso na próxima questão, que se arrastou por um tempo, porque a gente também quis entrar na hora certa, e eu já explico que critérios a gente considerou, mas a gente não sabia o que encontrar. Então, a gente tinha que estar preparado para ir num dia de um centro de tratamento intensivo, o nome já diz, tratamento intensivo. Tem muita coisa acontecendo o tempo todo, os pacientes, tem gente em cima deles o tempo inteiro. Antes eu ia falar e acabei me esquecendo, quando não tem profissionais dentro do boxe do paciente, tem um técnico de enfermagem que senta numa banqueta do lado de fora da porta e fica olhando lá para dentro o tempo inteiro. Ele fica o tempo todo olhando para aquele paciente, olhando para os monitores que estão do lado do leito, que mostra os batimentos cardíacos, mostra a pressão, mostra a oxigenação no sangue. Então, ele tem que estar extremamente concentrado para, se precisar agir, ele já está ali, está a postos, se precisar de reforço, e ele não pode simplesmente entrar correndo, como eu falei para vocês. Por quê? Porque antes de entrar ali, o que ele vai ter que fazer? Trocar as luvas, botar o outro avental, lavar as mãos, tem tudo aquilo. Isso foi um reaprendizado para o pessoal intensivista. Se tem alguém em parada cardíaca, num boxe de Covid-19, eles não podem entrar, abrir porta e sair correndo e se colocar do lado e partir para a reanimação. Vejam que mudança para todo mundo. Eles têm que fazer tudo isso que eu fiz, eles têm que trocar luva, lavar a mão, botar outra luva, botar outro avental e aí entrar. Então, pessoal, num ambiente que já é tão dramático, a gente vai acertar se só entrar e olhar e ouvir. A gente não precisa enfeitar, não precisa usar palavras dramáticas, não precisa, porque nessas matérias que já são muito, que tem um potencial dramático por si só, a gente tem que cuidar para não ser piegas, para não ser cafona no texto, para não ser desrespeitoso, para não ser, para não espetacularizar uma coisa que é tão íntima daquelas pessoas ali, para não fazer sensacionalismo em cima de algo que é muito sério. A gente não entrou ali para ver gente morrendo de parada cardíaca, vendo como é que se coloca um tubo pela boca. Não, a gente entrou para mostrar, e eu acho que essa é a grande validade daquilo ali, a que ponto essa doença ainda tão desconhecida, que ainda ela, ao mesmo tempo que ela está sendo tratada, ela está sendo desvendada pelos pesquisadores e pelos médicos. Todos falam isso. Se vocês estão falando com profissionais da saúde, eles vão dizer isso para vocês. É uma doença de consequências incertas, imprevisíveis. Tem gente que está bem hoje, já estão planejando a alta, e de tarde a pessoa piora, e passa para um quadro completamente diferente. Então, são coisas, assim, a alteração é muito rápida, de pronto, assim, a pessoa que está bem, daqui a pouco está mal. Então, ela assusta, é traiçoeira, como me disse o médico esses dias, né? Então, eu acho que um cuidado que eu procuro ter é dar voz às pessoas que fazem parte desses cenários, retratar fielmente o que elas estão falando, o que elas dizem. As pessoas, ao se expressarem, elas já dão a cor, vamos botar entre aspas, daquele lugar. Elas já descrevem aquilo ali. O olhar de vocês é muito importante num lugar desses, né? Como a Viviane falava, não é todo mundo que tem acesso a um CTI. Nem o pessoal da área da saúde entra num CTI Covid.
tem muito médico de hospital que vai passar a pandemia sem entrar no CTI de coronavírus, porque trabalha em outro setor, né? Então, só entram naquele setor pessoas designadas para aquelas funções, né? Aqueles pacientes não estão recebendo visitas, tem hospitais, e daí eu não vou falar da realidade de Porto Alegre, que eu conheço mais, e talvez vocês saibam mais daí. Tem hospitais com restrição de visitas, que um familiar entra por um período muito breve, todo paramentado também, para ver o paciente quando há condições, ou eles fazem a visita virtual, que é um médico intermediando, um médico ou um enfermeiro intermediando a conversa entre o familiar que está em casa e o paciente, se pode falar. Às vezes, se a família quer e é alertada sobre isso, eles mostram um paciente que está sedado, que está dormindo, mas tem gente que não quer ver, porque não quer ter contato com as pessoas ficam inchadas, ficam emagrecidas, elas mudam muito fisicamente, a cor muda, né? Então tem gente que não quer ver isso. E no Hospital Conceição não tem visita, porque as pessoas, geralmente, familiares daquela pessoa internada estão em quarentena, porque estavam em contato com a pessoa que testou positivo, e também para reduzir o trânsito. É um hospital muito grande, se vocês não conhecem, é imenso, Conceição. Vocês imaginam o fluxo de gente entrando e saindo, potencialmente levando o vírus da rua para dentro e potencialmente trazendo o vírus lá de dentro para fora. Então, isso é reduzido. Então, eu acho que nessas matérias mais dramáticas, mais sensíveis, vocês não erram se vocês optarem pela simplicidade. Isso não é omitir informação, isso é ser objetivo, é não enfeitar muito porque não precisa. Se vocês forem descritivos, fiéis ao que vocês estão vendo, ao que vocês estão ouvindo, vocês não erram. A chance de errar é muito pequena, porque vocês vão estar relatando o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, né? As próprias falas das pessoas já têm uma carga dramática muito grande, né? Então, não precisa vocês colocarem mais coisa em cima também. Claro que eu gosto de botar as minhas impressões em alguns momentos, porque não é porque eu queira aparecer, mas é porque eu acho que o meu olhar é relevante, já que fui eu que entrei ali, né? As pessoas estão vendo o que eu vi, estão lendo o que eu, pelos meus olhos, digamos assim, né? Então, eu gosto de botar algo de opinião pessoal quando adequado, quando eu acho que é necessário, né? Tratativas para entrar lá. A gente queria entrar em um dos 2 hospitais de referência para coronavírus em Porto Alegre, que até agora são Clínicas e o Conceição. Eu vinha conversando há mais tempo com o Conceição, e depois abri tratativas com clínicas também, mas depois que eu fui ver que era uma semana complicada para eles tiveram um surto de coronavírus no CTI naquela semana, e depois eu entendi por que a gente não podia ter entrado. Eles disseram que mais para frente, quem sabe, mas naquele momento não. Eles estão com muitos funcionários novos também, então tem gente em treinamento, a coisa também está difícil completar as vagas que estão abrindo aí, porque não é só conseguir respirador e botar a funcionar, tem que ter gente que opere, tem que ter gente que saiba lidar, tem que ter profissionais capacitados, né? Então tem muita gente em treinamento e afastada também, né? Porque os profissionais estão se contaminando. Não quer dizer que se contaminem no local de trabalho, isso não dá para dizer. Eles podem se contaminar indo ao supermercado, que nem eu tenho medo de ir, e não no CTI, né? Não dá para dizer onde eles se contaminam, mas são pessoas que desfalcam a linha de frente em 14 dias, pelo menos, né? Então, as negociações com Conceição andaram mais, mas na hora, assim, a gente ficou pensando, a gente não quer entrar só por entrar. Vocês devem ter visto outros jornais do país. A Folha entrou em abril, eu acho, num CTI de coronavírus. O Globo entrou. O Correio do Povo aqui de Porto Alegre entrou. A gente não estava pela concorrência. A gente queria entrar num momento que tivesse algo a ser contado. Porque a gente também não queria entrar para dizer, entramos, vejam só, estamos num CTI de coronavírus, nossa, um lugar altamente arriscado. Não, para que serve isso, sabe? Então, a gente pensou assim, a gente vai entrar no momento em que a coisa está tranquila, está começando a piorar, ou está já gravíssima. Quando a gente viu que a movimentação dos números aí estavam crescendo, a gente ficou numa certa bolha aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que
até agora, pelo menos, se a gente se comparar com o resto do país, a gente pode dizer que a situação está sob controle. E daí a minha opinião, ouvindo, vendo, lendo as coisas por aí, eu acho que o nosso pior ainda vem, infelizmente. Até que chegou uma semana, uns dias atrás, a gente decidiu entrar 2 dias antes da entrada. Então, aquela negociação final foi bem intensa, porque a gente achou que vamos agora e depois, se precisar ir mais para frente, a gente vai de novo. Então, eu expus a direção do hospital e a assessoria de imprensa do hospital o que a gente tinha em mente. Num primeiro momento, eles queriam nos deixar 40 minutos dentro do CTI. E daí é negociação, né, gente? Eu disse, olha, em 40 minutos o meu fotógrafo tira foto, mas eu não faço uma matéria em 40 minutos. Claro, talvez eu fizesse se fosse o tempo disponível, mas eu disse, olha, para as pretensões que nós temos e em fazer uma grande reportagem, em 40 minutos não dá para fazer nada. Então a gente foi conversando, foi negociando, eu acho que durou mais de um dia até o assessor me dizer, tá bom, vocês vão entrar às 8h30, não tem hora para vocês saírem, mas eu peço que vocês tenham a sensibilidade de entender quando for a hora de sair. E foi exatamente o que aconteceu. A gente ficou 3h30 lá dentro no total, e eu entendi perfeitamente quando a pessoa que estava nos acompanhando começou a sinalizar, a gente estava andando, e ela começou a nos levar para o caminho da saída. Fui dando umas paradas ainda, conversando com mais gente, mas ela foi sinalizando, vamos indo por aqui que a gente já vai indo no caminho da porta. Então, eu sabia que eu não ia insistir para ficar mais, achava que já tinha material suficiente, né? Eu acho importante dizer uma coisa, eu, em nome do jornal, me ofereci para que a gente pagasse pelos nossos equipamentos de proteção individual que a gente fosse utilizar lá dentro, por menor que fosse o valor, que eu acho que não seria grande, porque você sabe que luva não custa muito, máscara não custa muito, teve aquela inflação absurda do começo da pandemia, quando as máscaras, sei lá, aumentaram 20, 30 vezes de preço, foi uma loucura aquilo, né? O álcool gel virou uma peça de uma joia rara e de tão caro e absurdo que ficou. Mas a gente queria pagar por aquilo que a gente fosse usar, porque eu acho justo, né? A réplica do hospital era não precisa, nós não estamos com falta de EPIs. E a minha réplica era, eu sei, mas o Brasil tem pontos com uma situação muito complicada, de falta de EPIs. Vocês devem lembrar mais lá para o começo que tinha gente que se enrolava em saco plástico em hospitais de outros lugares do país, em saco de lixo, fazia buracos e colocava aquilo como avental, e essas imagens circularam pelas redes sociais, apareceram na TV, as pessoas colocando fita crepe, fita sei lá como para fechar, era um improviso absurdo, aquilo era assustador. Então, eles disseram, aqui nós não temos falta de EPI, não tem necessidade de vocês pagarem. Eu insisti muito por esse pagamento, até que a gente chegou no impasse e eu também não queria que virasse briga, porque o hospital é uma instituição pública. A RBS é uma empresa privada. A RBS não pode fazer um depósito simplesmente na conta do Conceição de sei lá quantos reais. Eu não sei, alguns poucos reais daquelas luvas e daquelas coisas descartáveis que a gente usou. Porque a roupa e outras coisas foram ser lavadas para ser reaproveitadas depois, né? Então, não se chegou a um entendimento quanto a isso, mas eu acho importante que se fale disso. Vocês questionaram também sobre a minha formação em medicina. A formação em medicina não foi planejada, ela apareceu. Eu fiz uma longa reportagem que me tomou 1 ano de apuração no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sobre os últimos desejos de pacientes no fim da vida, que são pacientes em cuidados paliativos, aqueles pacientes que não têm mais chance de cura para a doença, que geralmente é câncer, e eles só recebem medidas de conforto para as dores e para os desconfortos que eles têm, que seja dor, seja insônia, seja intestino preso, inchaço, essas queixas que podem ser manejadas e que eles possam ter um alívio daquilo ali, porque não adianta mais fazer quimioterapia, radioterapia, muitas vezes não adianta. A pessoa chegou no limite e a questão é que ela fique confortável sem sofrer, se possível, né? Falta de ar é uma queixa muito comum também. Então, eu fiquei 1 ano acompanhando até publicar essa matéria. Deu um trabalhão daqueles, como vocês devem imaginar, e lá pelas tantas eu questionei o
uma das pessoas que me permitiu essa entrada lá e que veio a ser o meu orientador do mestrado, eu questionei se aquilo ali eu não poderia transformar aquela apuração numa dissertação de mestrado. E ele disse, claro que pode, deve, vamos fazer. Então, eu resolvi encarar, fiz a seleção, como todo mundo, né? Era um ser estranho no meio de um programa de ciências médicas, com a maioria dos alunos da área médica, né? Das ciências da saúde, enfermagem, medicina, fisioterapia, psicologia, nutrição, direito, tinha alguns, mas jornalista eu era a primeira, foi a primeira da história do programa, inclusive. Isso me deu uma visão muito ampla sobre vários temas da saúde, me permitiu viver ainda mais dentro de um hospital. Eu passei um ano dentro do Clínicas fazendo essa apuração dos cuidados paliativos. Durante o meu mestrado, eu gostava muito de acompanhar o meu orientador no que eles chamam de round, que eles fazem rounds pelas UTIs, pelas unidades de internação, discutem problemas, discutem casos. Eu gostava muito de acompanhar, porque para saber das histórias daquelas pessoas. Meu maior interesse na medicina não é, digamos, a doença em si, não é o corpo humano em si. Eu quero saber a história daquele corpo, a história por trás daquele diagnóstico, né? Eu gosto muito de contar a história de alguém a partir desse problema de saúde que ela enfrenta, que essa pessoa enfrenta, né? Vocês falavam da cobertura, o que eu acho? Eu acho que o nosso desafio como jornalista foi imenso e foi imediato, como foram desafiadas tão imediatamente tantas pessoas de uma hora para outra. De uma hora para outra a gente se trancou em casa, de uma hora para outra os pais não tinham colégio para mandar os filhos, não tinham escolinha. Muita coisa fechou completamente naquele começo lá atrás, antes da gente entrar nesse esquema de distanciamento controlado, com aberturas de acordo com uma avaliação semanal, quinzenal, uma projeção agora. As autoridades estão olhando mais para frente do que para trás, para dar as bandeiras, né? A gente teve que se apropriar de um vocabulário completamente novo, né? Então, no começo, quando se falava em respirador, em EPIs, em escudo facial, hoje todo mundo sabe o que é isso, mas imaginem lá atrás, a gente fez muita reportagem explicando qual é a diferença entre a máscara cirúrgica comum e a máscara N95. Eu me lembro do espanto, e isso a gente estava na redação ainda, deve ter sido março ou fevereiro, quando então o ministro da Saúde, o Mandetta, numa coletiva, tinha aquelas coletivas diárias, ele sugeriu que as pessoas fizessem suas máscaras em casa. E nós ficamos absolutamente chocados, mas como assim fazer máscara em casa, né? E parecia um absurdo aquilo, e a gente se tocou a ligar para médico para saber se não era um disparate aquilo que ele estava falando, né? E não, e hoje está todo mundo usando máscara que faz em casa, que compra na loja, compra da vizinha, improvisa, né? Se viu que também é uma maneira de proteção em massa, porque não ficou caríssimo, não era só a questão do valor, era a questão da falta de estoque de máscaras, também não se achava mais, e quando se achava era um absurdo o preço, né? Então a gente foi aprendendo com o tempo, né, gente, se vocês escreverem sobre esse assunto, como alguns estão escrevendo, vocês têm que ver que vocês deparam com um vocabulário técnico, muitas vezes. O jornalista, para poder escrever, para poder contar, para poder falar de um assunto, que é a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que entender do que ele está falando, né? Então, isso, claro que agora a gente já está com uma bagagem aí de meses, para quem está nessa cobertura meses, né? Mas a gente teve que aprender muita coisa também. Hoje eu não preciso mais consultar ninguém para dizer o que é entubar alguém, o que é estubar alguém, o que é pronar um paciente, que é virar o paciente criticamente doente com problema de respiração, virar de bruços, uma operação que envolve pelo menos 7 pessoas. A matéria descreve isso, a matéria do CTI do Conceição. E muito, parece algo muito rústico no meio de tanto aparelho, tanta tecnologia. Eles enrolam a pessoa em 2 lençóis, eles envelopam ela um por cima e um por baixo, dobram nas bordas e com uma sincronia de movimento, eles contam até 3, e em 3 tempos eles viram ou desviram aquela pessoa. Então, isso aí, eu já estou com um dicionário, uma enciclopédia própria de tanto entrevistar médico e de tanto entrevistar profissional da saúde. Claro que fica mais difícil entrar num universo novo. Eu, se fosse para economia, agora ia
ter muita dificuldade, eu ia ter que me apropriar de um vocabulário diferente, de um universo diferente. Mas eu acho que mesmo quem partiu do zero, e eu vejo colegas meus que me pediam auxílio quando a gente começou numa força-tarefa mais encorpada, que foi lá em março, que tinha a maior parte da redação, estava com pauta de coronavírus todos os dias. E eu recebia muita consulta de colegas assim, é certo dizer tal coisa? Eu digo tal coisa ou tal coisa? Tá errado falar assim? Tipo, levou um tempo para a gente descobrir o que é coronavírus e Covid-19, são coisas diferentes. Até tu ter um estalo, coronavírus é o vírus, Covid-19 é a doença que o coronavírus causa. São coisas simples, que agora a gente pode achar simples, mas no começo, no meio daquele tsunami de informação, é muita coisa para aprender, né? Então, eu acho que sempre que vocês fizerem coisas mais técnicas, que fogem completamente do domínio de vocês, acho que vocês têm que se calçar muito bem, não tenham vergonha de fazer pergunta. Vai ter gente com mais paciência do que outras pessoas, uns mais pacientes, outros menos. Em qualquer coisa que a gente fizer na vida, vai ter gente que vai dizer, não, não posso, e vai ter gente que vai dizer, tá, eu posso te ajudar. Então, não fiquem com dúvidas, e eu não falo só de coronavírus e pandemia daí. Se vocês não sabem nada de um assunto, vocês vão ter que saber. E às vezes o tempo para saber isso são 2 horas, às vezes é menos. Então, vocês têm que contar, e ao longo da vida vocês vão construindo uma rede de contatos, uma agenda, e vocês sabem para onde correr desesperadamente quando estourar alguma coisa urgente. Mas vocês não podem fazer uma matéria sem saber do que vocês estão falando. Vocês não podem entrar num programa de rádio para dar uma notícia e o apresentador fazer uma pergunta. Acontece de vocês não terem a resposta na hora, mas vocês podem dizer, olha, ainda não apuramos isso, vamos atrás dessa informação, eu volto quando eu tiver, mas eu posso acrescentar outra coisa, ou seja, eu apurei além do que eu precisava e estou com uma cartinha na manga ali para oferecer para o apresentador e para o meu ouvinte naquela hora sobre aquele assunto, né? É claro que a gente não vai saber tudo, é claro que a gente vai ter dúvidas. Eu uso um recurso, se eu escrevo algo extremamente técnico, absolutamente técnico, eu estou descrevendo um procedimento, eu não penso 2 vezes, eu copio aquele parágrafo e peço para a fonte que me deu a entrevista, ou se eu já conheço muita gente nessa área, eu peço, fulano, tu dá uma lida aqui para mim, me diz se tem alguma coisa errada. Porque qual é meu interesse em publicar algo e dizer, não, ninguém vai ver minha matéria antes, não admito, e eu acho que as fontes não têm que ler as matérias antes, porque a relação jornalista-fonte está baseada na confiança, aquela fonte te dá material, te conta uma história e ela tem que confiar na tua capacidade de reportagem, de relato para passar aquilo adiante, e vocês vão se deparar com inúmeras situações em que no dia a dia as pessoas vão pedir para ler, vão pedir para olhar antes, e isso gera muitas discussões internas numa redação muitas vezes. Mas se eu estou descrevendo um parágrafo, o que é uma intubação, é a primeira vez que eu estou escrevendo, eu não vou querer errar. Por quê? Porque eu vou estar botando num site que essa matéria vai ser lida por milhares de pessoas, vai estar assinada com meu nome, e vai estar a minha credibilidade em jogo e a minha capacidade de fazer o curso no qual eu me formei para fazer isso, né? Então, eu acho salutar quando a gente admite que tem dúvidas, esclareçam as dúvidas de vocês. Fica feio e é chato errar, é horrível errar. Quando a gente publica uma informação, uma matéria com uma informação errada, que hoje num site tu corrige mais rápido, e é bom que essa correção esteja clara, e daí cada veículo tem o seu padrão, mas vai ter ali essa reportagem continha informação tal, o erro foi corrigido, de tal hora a tal hora a informação incorreta ficou no ar, mas já está corrigido um texto abaixo. Isso é uma questão de transparência que eu acho fundamental. Se é no jornal impresso, dói mais, porque daí está impresso milhares de vezes, e dá para pegar o erro na mão e vai ser corrigido só na edição do outro dia. É muito ruim, gente, é muito ruim errar. Então,
se garantam, assim, tenham certeza do que vocês estão falando, estejam seguros do que vocês estão falando. Isso traz tranquilidade e traz credibilidade para o trabalho de vocês. E a última questão... Larissa, eu vou te interromper. Ah, tá. Não, nós temos mais 3 questões e daí, quem sabe, tu já tenta juntá-las para a gente se encaminhando, né? Já estamos passando de 1 hora de bater papo. Tá, eu tenho mais eu vou juntar 2. Sim, Estou por vocês também, não quero ficar alugando o pessoal além do necessário. Eu quero só ver que eu fiquei... tinha a questão dos medicamentos. Isso, eu acho que era sobre... A grande questão foi a cloroquina e a hidroxicloroquina até agora, né? Isso. A gente, só para citar um exemplo diferente, para vocês verem, até a OMS teve que voltar atrás, porque esses dias teve uma alta dirigente que deu uma declaração que ficou muito chata, que ela disse que os assintomáticos não contaminavam outras pessoas, aquilo ficou fora de contexto, a OMS teve que se retratar no dia seguinte, convocar uma coletiva, ou seja, até os altíssimos órgãos de saúde estão tendo as suas dificuldades e os seus tropeços para lidar com isso. E eu vou citar só um exemplo diferente da cloroquina, que agora está caindo por terra e está todo mundo abandonando até os estudos com cloroquina, né? Foi a questão que tinha muita gente comprando oxímetro de pulso, que é aquele pregadorzinho que se põe no dedo para ver a oxigenação do sangue. Então, as farmácias estavam relatando que estavam sem, porque tem gente que precisa realmente monitorar, né, a oxigenação sanguínea, e só que todo mundo com medo de ficar doente correu para comprar, sem saber usar, não se indica ter aquilo sem necessidade em casa, né? E a gente se questionou se uma matéria sobre isso ia ajudar ou ia alertar dizendo, veja só, você também pode comprar um oxímetro de pulso que você não tem ainda. Então, cada assunto é bem discutido, gente, a gente pensa no que isso pode causar, assim como lá no começo a gente pensou quando começou a faltar produtos no Zafari, que é a maior rede que a gente tem de supermercados aqui. Lá em meados de março, que vocês devem lembrar dos carrinhos lotados de papel higiênico, a gente se questionou também. Se a gente der uma matéria, as pessoas vão fazer o quê? Vão sair correndo e vão daí sim estocar comida, estocar papel higiênico, e daí vai faltar tudo e vai começar uma histeria. A gente espera mais um pouco para ver como é que fica. Então, assim, não tem fórmula de bolo pronta. A gente tenta cuidar muito, tenta ver se isso vai ajudar mesmo, para não causar histeria, não causar pânico, e não deixar as coisas mais difíceis do que já são. E quem tem vivido cada um dos dias de março, fevereiro, março para cá, sabe que todo dia tem uma dificuldade diferente, uma bomba diferente estourando, né? Então, acho que o segredo é pensar, conversar, compartilhar, e isso tudo a gente está fazendo remotamente agora. A gente faz online, né? A gente faz reuniões online, troca muito WhatsApp, muito e-mail, porque as coisas presenciais estão completamente suspensas, né? Acho que aquela listinha que vocês me passaram, Viviane, eu fui toda. Se tu quiser me encaminhar alguma outra coisa, fica à vontade. Não, agora tu acabou tocando na questão tanto da Janaína quanto da Leandra em relação ao quanto que isso alterou, né, o home office, quanto que alterou a rotina de trabalho. E daí a Janaína pergunta se é possível desligar diante de uma jornada de trabalho tão intensa e difícil. E a Leandra pergunta também o fato de estar produzindo para rádio, para site, para vídeo também, né, nessa rotina de produção também intensa. Então, que desafios, né, diante desse contexto. E o Leonardo Cato pergunta que, num dado momento, tu mencionaste a questão da dimensão do coronavírus nas periferias. Uhum. Então, se tu achas que no Rio Grande do Sul a cobertura da pandemia em áreas periféricas das cidades tem tido o espaço merecido. E daí eu já diria que a gente poderia finalizar os teus comentários dessas questões. Tá, vamos lá. A questão do teletrabalho, home office, como alguns chamam, né, para as meninas que perguntaram. Eu estou há 3 meses nessa. Eu não gosto ainda, eu não sei se eu vai chegar num tempo que eu vou me conformar, e vocês devem ter a opinião de vocês sobre também como é ter aula em casa, não ir para a universidade, não ir para a universidade para ter aula, para dar aula, no caso dos professores. Eu acho que são coisas completamente diferentes. A minha casa é a minha casa, não é a minha redação. Eu luto com isso ainda.
Eu resisto, mas eu não tenho alternativa e eu tento me conformar com isso. Não, é o que dá para fazer agora, não tem como ser diferente. Mas a questão de desligar é difícil, muito difícil, porque vocês devem ver como é difícil acompanhar o noticiário da pandemia. Se vocês fizerem um teste, num dia como ontem, que teve a prisão do Queiroz, que teve a queda do ministro da Educação, que tem a atualização dos números de mortes e novos casos de coronavírus, se vocês desligam, ficam offline 2 ou 3 horas, quando vocês voltarem já aconteceu um monte de coisa, e tem aquela angústia, aquela sensação de que a gente está devendo, está atrasado. Tem que correr atrás, tem que ler, e entra push, e entra alerta de notícia toda hora no celular, e quanto mais a gente lê, mais a gente acha que falta, e nunca dá conta de ler tudo e de estar por dentro de tudo, que é impossível, gente. Não tem como dar conta, são muitas frentes. A gente não está só com uma crise de saúde, a gente está com uma crise política, uma crise econômica. Qualquer uma delas isoladamente já seria uma crise gigantesca, e a gente está tendo as 3 ao mesmo tempo. Então, é uma loucura. E tem dias que a gente está tão focado na produção de uma matéria que a gente tem que desligar do noticiário, por mais paradoxal que isso pareça. Se eu estou fazendo uma reportagem sobre, sei lá, lavar as mãos, como se lava as mãos em épocas de coronavírus, eu não consigo acompanhar a prisão do Queiroz, porque eu estou entrevistando médicos sobre outro assunto. E isso gera muita ansiedade também. Então, eu estou dando conta de uma ponta aqui, mas tem todo o resto do mundo com assuntos, com fatos ocorrendo, que eu não estou dando conta, que eu vou ter que correr atrás depois. O que eu faço? A gente tem uma jornada de 8 horas de trabalho. Que é como a gente faz na redação, só que eu acho que como a gente está em casa, fica muito tênue a fronteira, assim. Eu vou até o jornal para trabalhar, eu bato ponto para entrar, bato ponto para sair, quando eu saio, eu venho para casa. São lugares completamente diferentes. Agora eu estou no mesmo lugar, fazendo tudo. Isso daí eu acho que a gente tem que ver quais são as demandas e a vontade de até onde vocês vão, e vocês precisam ir. Tem coisas que eu leio porque eu gosto, tem coisas que eu leio porque eu preciso. Ou assisto, porque a TV e o rádio, eu passo o dia com o rádio ligado, porque eu tenho a impressão de que, mesmo sem querer, eu estou assimilando coisas, né? Enquanto eu estou trabalhando, uma ou outra coisa, ainda que eu não esteja 100% focada no que eu estou ouvindo, eu estou absorvendo alguma coisa. Mas eu costumo ler muito de manhã, antes de começar, porque eu sou uma pessoa extremamente matutina, eu funciono muito de manhã, eu acordo cedo, normalmente. Então eu tento botar em dia o que tem até ali. Toco meu dia, trabalho, e quando encerro meu expediente, eu não consigo, eu até desligo o computador, mas daí eu vou ligar a TV e fica na Globo News um bom tempo. Até pelo menos eu me irritar com aquela repetição, porque a Globo News, se tu assiste meia hora, tu tem aquela meia hora de novidade, você sabe que ela vai tudo de novo, porque é um canal de notícias 24 horas, ele se repete. Então, quando começa a repetir, eu até me dou uma folga para ver outra coisa, assistir outra coisa, ler outra coisa. Mas o que funciona para mim é botar um limite no meu celular. O celular é um veneno, é um facilitador imenso para a vida da gente, como jornalista e para tantas outras profissões, mas é um vício desgranido, assim. Então, não é só questão de estar trabalhando. As pessoas, como muitas estão cada uma na sua casa, elas querem conversar outras coisas também, né? Fazer social, a gente quer falar com a família, quer falar com amigos. Só que chega de noite, eu estou esgotada de tanto WhatsApp, sabe? E cada vez que brilha a tela do meu celular, já me dá eu não quero mais nem ver o que é que está ali, sabe? Então, eu me dou limites de horário e eu desconecto mesmo. Porque eu tenho um problema para dormir, meu sono é bem conturbado e eu não posso ficar teclando até altas horas. Eu tenho que me dar ali uma folga para desligar, desconectar, tentar relaxar. E de noite eu tenho horário para ler outras coisas. Eu gosto muito de ler ficção. É a minha hora de assuntos não Covid que eu digo, né? Então agora é a minha hora de ler assuntos não Covid.
eu tenho lido muita, eu gosto de prosa, ficção em prosa. Ontem chegou ainda uma encomenda que eu tinha feito, que eu comprei numa promoção esses dias de livros, chegou a caixa, fiquei super feliz, eu pensei, alegrias da quarentena, né? As alegrias possíveis na quarentena, meu carregamento, meu abastecimento de assuntos não Covid por um bom tempo. Mas eu acho fundamental que vocês estabeleçam essas marcações de o que é estudo, o que é trabalho, o que é vida pessoal. Eu gosto muito de atividade física e isso é o que eu mais sinto falta. A minha academia já reabriu, eu não quis voltar ainda, porque eu não acho seguro ainda, mas eu sinto muita falta, porque eu ia todos os dias. Eu sou rata de academia, mais pelo bem-estar mental que me dá o exercício físico até, do que físico. Então eu tive que improvisar, como todo mundo que faz exercício. Então eu subo e desço as escadas do prédio, eu aprendi a pular corda, eu comprei uns acessórios na internet para fazer um treino funcional, comprei colchonete, comprei elástico, enfim. Dá-se um jeito, mas claro que cansa, vocês devem saber que cansa, chega uma hora que não aguenta mais. Eu que amo a minha casa, adoro a minha casa, eu tô de saco cheio, né? O meu passeio semanal é ir ao supermercado, salvo alguma outra urgência, que eu precise sair para uma matéria, o que é raro, ou alguma outra coisa que demande eu sair do prédio. Às vezes o meu passeio semanal é descer para levar o lixo. Se eu fico 2 semanas sem ir ao supermercado, se eu tenho mantimentos por 2 semanas e eu não vou, e às vezes eu só saio ou no fim de semana para casa do meu namorado, ou para ir até o térreo de máscara levar o lixo. Às vezes é isso. E eu penso, que loucura tudo isso, né? Olha onde nós viemos parar. Mas tem dias que eu sou mais regrada, tem outros dias que não dá para desligar na hora que eu quero, tem coisas que estouram de noite e eu vou querer saber. E se eu desligar, eu vou ficar ansiosa porque eu não estou lendo. Então, o que adianta eu ficar ansiosa não lendo o site de notícias que eu quero ler? Então, eu vou ler, vou saciar minha curiosidade, vou ler de uma vez, depois talvez eu sossegue o pito e vá dormir, né? Mas isso vai de cada um, mas eu acho importante a gente ter limite, sim, porque não dá para viver só isso o dia inteiro. A gente tem que ter, pro bem da nossa criatividade, da nossa capacidade de criar, de deixar as coisas descansarem e a gente conseguir assimilar. Jornalismo é muito isso, a gente tem que, como eu falava antes, tem que entender do que está falando. Tem todo um processo de organização mental para escrever uma matéria, para fazer um boletim de rádio. Não é só entender, tu precisa te organizar, tu precisa te apropriar daquele assunto. E isso, se tem tempo, às vezes se dá de um dia para o outro. Então, dormir, ler outra coisa, fazer outra coisa, conversar de outros assuntos, esquece aquele texto que está escrito, que tu vai poder revisar amanhã, esquece ele até amanhã. Dorme em cima dele, como a gente fala, né? Deixa ele dormir uma noite e volta para ele no dia seguinte. Vocês vão ver como faz diferença isso. Vocês vão ver que escreveram, nossa, que bobagem, isso aqui não tem nada a ver. Outras coisas vocês vão ver, nossa, tá muito bom, vou manter. Tive uma outra ideia, vou acrescentar. Então, é descansar os olhos também, né? Olhos cansados não enxergam mais, depois de ler muitas vezes a mesma coisa. Então, sempre que vocês puderem, façam pausas. Deem os intervalos que vocês precisam. Isso não significa ser desregrado com deadline, com prazo de entrega do trabalho, da reportagem, com estudo para a prova, mas é um descanso que a mente precisa. A gente não produz 100%, com 100% de eficiência o tempo inteiro, ninguém. Então, aproveitem as horas off de vocês. Se puder ser off do celular, acho que também é bom, senão a gente passa o dia inteiro só com internet na frente, né? Façam outras coisas, se movimentem, leiam outros assuntos, isso amplia os horizontes, senão a gente vai ficar numa bolha muito pequenininha, né? A próxima, meninas, deixa eu ver aqui, agora eu me baguncei nas minhas anotações. A questão da cobertura das periferias. As periferias. Eu não acho que está bem coberto. Eu acho que, infelizmente, às vezes a periferia vira notícia. Teve um caso bem no começo da pandemia, no Rio de Janeiro, acho que em Niterói, que a empregada doméstica pegou coronavírus da patroa que tinha chegado da Europa, e a empregada morreu, e a patroa não. Eu não acho que a patroa tivesse que ter morrido, eu acho que nenhuma delas tinha que ter morrido. Mas para verem como a notícia virou o caso, porque a funcionária que não tinha sido dispensada tinha se contaminado,
e tinha desenvolvido uma forma grave da doença e acabou falecendo. A gente já fez mais de uma matéria circulando pelas zonas mais pobres. A gente aborda isso sobre outros pontos de vista. O transporte público é um drama e deve estar sendo para vocês aí também. A questão da lotação dos ônibus. Tem menos passageiro, o que as empresas fizeram? Tiraram horários. Então, o que acontece? Lota. Os que sobraram ficam lotados. O que adianta, né? Então, tem menos horários, eles alegam prejuízo. Isso está uma crise muito grande agora, e a RBS começou uma série de reportagens sobre isso hoje, justamente. Porque é um nó, isso aí já era um serviço que estava em crise. Com a crise da pandemia, tem muito menos passageiros circulando, o buraco está maior, e as empresas não têm como manter o número de veículos e de viagens diárias com tão pouca gente, porque não cobre as despesas, mas ao mesmo tempo tem esse drama que não pode ter ônibus lotado. Aqui tem a orientação, o estabelecimento de até 10 passageiros em pé. A gente vê ônibus com mais. E aí, como é que resolve isso, né? A gente tem o Diário Gaúcho, que circula na Grande Porto Alegre, que é mais voltado para a periferia, mas eu acho que a Zero Hora, como um jornal com um público diferente, também não pode descuidar disso, então a gente tenta abordar isso na Zero Hora também. A rádio circula muito, a Rádio Gaúcho circula muito por toda a cidade, né, pela Grande Porto Alegre também, então acho que isso é contemplado em outras plataformas. E tem um colega meu que disse uma coisa nesses dias não, foi bem no começo disso tudo, e eu penso com frequência naquilo. Ele disse, quando a pandemia atingir em cheio as classes mais baixas, a classe média não vai estar mais se importando com isso. E volta e meia eu fico pensando nisso. Será que vai ser assim? Até quando? Porque vocês devem ver, devem ouvir, e eu falo do lado aqui de quem produz conteúdo, as pessoas estão cansadas de ler sobre pandemia. As pessoas estão cansadas de viver em pandemia. Vocês devem estar de saco cheio de todas as restrições que vocês estão tendo na vida de vocês. Tem dias que está frio e que deve ser bom ver a aula deitado na cama de pijama com um notebook no colo, né, gente? Mas tem outros que vocês não queriam ter em casa, que vocês... Porque não é só não ir à faculdade, é não sair para ir num bar, para jantar fora, para andar. Todo mundo perdeu alguma coisa nisso que a gente está vivendo. Uns perderam muito, perderam demais, outros não perderam tanto, mas todos perderam alguma coisa. A gente perdeu, pelo menos, todos nós, a possibilidade de sair na rua sem usar máscara. Isso todos nós perdemos. Então, isso a gente está empatado nisso aí, né? Mas eu acho, sim, muito importante, eu me esqueci o nome de quem perguntou das periferias, que bom que veio essa pergunta, eu me preocupo muito com isso, porque às vezes eu fico na dúvida, não, eu sofro quando eu leio algumas reportagens, e não falo só da empresa onde eu trabalho, eu falo da imprensa em geral, que tenta dar alternativas para preencher o espaço de tédio das pessoas que estão em casa sem fazer nada, porque eu estou impossibilitados de trabalhar. Isso não é uma grande questão, porque elas têm uma renda garantida, um padrão de vida bom, que permite que possam ficar sem trabalhar um tempo, e tem sugestão só de filmes da Netflix para você passar o seu fim de semana, a nova moda dos quebra-cabeças, agora está todo mundo comprando quebra-cabeça para passar o tempo, só que a gente está vivendo uma época que as pessoas não têm o que comer. As pessoas não têm dinheiro, elas não têm renda, elas perderam o emprego, elas estão fazendo aquelas filas gigantes na Caixa Federal para ganhar R$600, e às vezes elas vão muitas vezes na Caixa, porque não conseguem resolver um empecilho burocrático, ou é um bug do aplicativo da Caixa, ou é um número que não bate, ou é a requisição eternamente em análise, e aquele dinheiro não sai nunca. Vejam o fosso que tem entre esses dois mundos. Eu entediada, até entre eu, vou me colocar na jogada aqui também e convido vocês a pensarem sobre isso. Eu chateada, #chateada, porque estou sem ir na academia, mas vejam que tem gente que não tem o que comer em casa. E falar com essas pessoas na rua, como eu fui um dia, e eu vi elas dizerem, eu me lembro de insistir para uma mãe de família, eu perguntei o que ela faria para o almoço naquela manhã. E ela não queria me dizer. E eu insistia.
Mas o que vocês vão almoçar hoje? Ela estava com as 2 filhas na fila da Caixa Econômica. A gente vai dar um jeito, a gente vai falar com os parentes, vai falar com o vizinho, não sei o quê. E até que eu perguntei, o que a senhora tem na despensa de casa hoje? Ela me enrolou de novo e eu insisti até que ela disse. A resposta dela foi, assim, de quilo, açúcar. Então, vocês imaginem, uma mãe de família com 2 filhas, sem trabalhar, diarista que perdeu todas as faxinas logo que trancou tudo lá no começo, né? Que todo mundo dispensou funcionário, fechou comércio, fechou tudo. Sem trabalhar, sem dinheiro, sem perspectiva de receber naquele dia, porque ela ainda estava com dúvida se era aquele dia que ela ia receber ou não. E só tinha açúcar em casa, gente. Então, isso, para além do jornalismo, é uma reflexão para a vida da gente, que tem que ser diária. A gente não pode se blindar dessas coisas. Eu tenho a percepção, como eu fico muitos dias sem sair, quando eu saio, a impressão que eu tenho é que os moradores de rua se multiplicaram por onde eu passo. As condições das pessoas estão cada vez piores, sabe? Então, perder a sensibilidade para isso, isso sim é um perigo. A gente não pode transformar isso em paisagem, a gente não pode deixar de se indignar com essas coisas, e a gente não pode pensar que o mundo é assim e a vida não é justa, e deixa assim. Então, eu acho que está no DNA do jornalista essa capacidade, essa sensibilidade para se indignar e achar que tem algo a ser feito. Então, parabéns ao colega que fez essa pergunta, eu compartilho dessa preocupação contigo, é algo que me inquieta muito, muito mesmo, e faço o possível para trazer esse assunto à tona quando eu posso. A gente faz o que pode, às vezes não é nada, ou é muito pouco, mas não quer dizer que a gente não tenha que fazer. Gurias, a próxima. Agora acho que eu me perdi mesmo. Não, mas era a última pergunta do... fazer rádio, desafio... Da periferia. Não tinha... eu acho que essa tu já respondeu de certa forma no início, eu tenho a impressão, Larissa. Eu estou preocupada que a gente já está 11h30 e ter tirando o tempo aí diante da... Não, mas você também. Eu me preocupo com vocês também. Qual é o horário da aula? Eu posso ficar mais uns minutinhos. Não, nós 11h30, se tu quiseres então finalizar com essa questão desse desafio, justamente porque tu mencionaste, né, a tua raiz, essa tua raiz é justamente o impresso e os desafios. E já aproveitando para dizer que no chat e aqui entre nós, professores, conversando muito, e gostaríamos de te parabenizar mais uma vez por essa sensibilidade, que foi a última fala justamente, né. Então, assim, a sensibilidade faz toda a diferença quando a gente vê uma reportagem, quando a gente vê uma narrativa, que ela é sensível com temas sensíveis, né? Então, isso que tu mencionaste, de não... Para que dramatizar aquilo que já é muito dramático, né? Então, isso depende muito de uma sensibilidade. A gente gostaria justamente de mencionar e parabenizar pela essa imensa sensibilidade que a gente nota na tua narrativa. Obrigada. Aí, se tu quiseres terminar, a gente já vai te agradecendo. Vou deixar tu terminares aí com a eu vou responder do detalhamento maior desses desafios. E daí a gente encerra. Tá. Bom, isso como eu mencionei, pessoal, a gente integrou as redações, né? Então, a gente trabalha as redações da 0 Hora, do Diário Gaúcho, da Rádio Gaúcha e do site Gaúcha ZH, são todas no mesmo ambiente. A gente é incentivado e provocado a produzir conteúdos para mais de uma plataforma. Eu tenho feito muito rádio, porque era um desdobramento natural do meu trabalho e porque eu gosto muito também, mas eu comecei faz 1 ano, com mais regularidade, assim, e hoje tenho entrado quase diariamente na rádio, que eu estou com um trabalho específico aí da pandemia para um formato de um programa da Gaúcha. Eu acho que a gente vê que tem desafios todos os dias. Antes eu era desafiada a entrar no ar, direto de um estúdio, isolado acusticamente, com colegas me dando dicas, com colegas que estavam na minha presença, e isso quando a gente conversa entre mais de um, e se vocês ouvem rádio, vocês devem estar percebendo que tem muito atropelo hoje em dia, porque como a gente está em lugares diferentes, às vezes tem 3, 4, 5 pessoas participando do mesmo programa e ninguém está se vendo. Então, todo mundo fala os atropelos, um fala em cima do outro, porque quando a gente está visualmente na presença um do outro, a gente sabe quando a pessoa toma aquele fôlego porque vai falar, ou faz um sinal com a mão, ou pede a palavra,
A pessoa sinaliza, gesticula, tem a linguagem corporal de que ela vai falar, né? Então, acontece muito isso, mas a gente já aprendeu que faz parte dessa nova realidade, o improviso, alguns erros, a gente tem que ter uma tolerância para alguns erros agora. Eu, por exemplo, entro ao vivo na Gaúcha com um fone parecido com esse, que não é esse porque a entrada é diferente, mas é um aplicativo de celular que me conecta com o estúdio, e a parte técnica da rádio é onde ficaram os poucos que restaram da operação da redação, porque uma mesa de som, uma mesa de áudio tem que ter operador, não dá para mandar esse pessoal para casa, porque tem equipamentos de lá que não saem de lá, não podem sair de lá. Então, tem um produtor por turno, mais ou menos, produtor de rádio, que tem que botar entrevistado no ar, tem que ver se o roteiro está sendo seguido, tem que preparar as entrevistas e tudo mais, e tem o pessoal técnico mesmo, que nos coloca no ar, que testa o som e tudo mais. Então, eu entro no ar falando, conecto o meu celular, falo do microfone, do fone de ouvido, e daí a gente tem as dificuldades do ambiente, né? Eu moro num apartamento de frente, numa rua bem movimentada. Eu fechei a janela para não ficar barulhento, nem sei se vocês ouvem o barulho de trânsito, mas tentei fechar para criar uma bolinha aqui para conversar com vocês sem muito ruído. Na hora da entrada da rádio, eu procuro o ponto mais silencioso do meu apartamento, que eu descobri que é a cozinha. Então, meu estúdio de rádio doméstico é a cozinha. Porque é mais afastado da frente, né? Então, não tem o barulho da avenida, a janela maior está mais longe da cozinha. Só que daí eu tenho um outro problema, que é dia de muito vento. Eu moro no 7º andar do prédio. E o vento aqui apita de uma forma enlouquecedora. É aquela coisa que estressa, aquele barulho que apita o dia inteiro, que a gente não aguenta, sabe? E não adianta abrir uma frestinha, porque daí entra um vendaval dentro de casa e não para o barulho. Então, nesses dias, o que eu faço de recurso? Eu meio que falo de dentro do guarda-roupa, que é um ambiente que tem coisas fofas, tem cobertas, tem edredons, tem cobertores, tem roupas. O meu guarda-roupa não é grande o suficiente para que eu sente dentro, mas eu coloco a cabeça dentro do guarda-roupa, porque aquilo fica mais ou menos acusticamente isolado. E funciona. Tem dias que a qualidade fica ótima, apesar do trânsito, apesar da ventania, apesar de tudo. Eu tenho 2 gatas, que em 3 meses, contrariando a minha suspeita, eu sempre acho que elas vão miar na hora da entrada ao vivo no ar. Não aconteceu ainda, mas eu acho que não vou sair dessa clausura sem isso acontecer. Eu tento, já tem uns truques, assim, elas dormem o dia inteiro, estão dormindo aqui do meu lado, as duas, enquanto eu falo com vocês, mas elas acordam às 13h30, que é quando falta meia hora para entrar no ar. Então elas começam a miar, começam a correr, começam a aloprar. Quem tem gato sabe, né, que tem aquela hora da loucura do gato, sai correndo, sai derrubando coisa, querem comer. Então eu engano elas, eu dou a comida antes, porque elas comem, passam fome, vão dormir de novo, e eu me libero para falar. Uma das coisas que eu achei mais desafiadoras, e vou encerrar aqui, foi editar e botar no ar esses vídeos que fazem parte dessa reportagem do CTI. Se vocês não assistiram ainda e tiverem oportunidade, eu sei que o site tem paywall, que talvez vocês tenham esbarrado aí no paywall, que é um conteúdo para assinante, né? Mas se vocês puderem, assistam. Que foi montar tudo isso à distância. Então, quem fez as imagens estava num lugar, eu que faria o texto para a cobertura do vídeo estava no outro, a editora de imagens estava no outro, e o editor do Jornal do Almoço, que aproveitou o nosso material, estava no outro. Não eram só essas pessoas. A gente acabou criando um grupo de WhatsApp para fechar essa matéria, que tinha 15 pessoas. Vocês imaginam todo mundo cobrando prazos, dando sugestões, cobrando isso, cobrando aquilo. Foi infernal, altamente prazeroso e gratificante, e eu olho para trás e gosto muito do resultado, mas eu não sei como é que eu sobrevivi naquela semana. Eu acho que eu seria capaz de partir para agressão física com alguém que mexesse comigo naqueles dias. Tamanho estresse. É muito estressante, gente. Assim, a satisfação e o estresse são em porções muito elevadas, muitas vezes. Demanda muito. Se vocês tem um perfeccionista e um detalhista aí na minha plateia, vocês vão entender, a gente se cobra muito. A minha autocrítica é muito elevada. Então, só que tem um limite.
O limite geralmente esbarra nos outros, esbarra na distância que a gente está tendo, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que afrouxar um pouco. Por exemplo, a Rádio Gaúcha tem uma obsessão com a qualidade do som, que é fundamental para uma rádio, né? Ainda mais uma rádio digital, que os microfones são muito sensíveis, a qualidade é muito boa, qualquer suspiro é ouvido, qualquer ruído é ouvido. E hoje, se vocês acompanharem rádio, vocês já devem ter ouvido cachorro latindo, criança chorando, criança falando alto, que as pessoas estão em casa, então elas estão com os filhos, estão com os bichos, estão com... Tem conexão que cai, tem vezes que a trilha fica tocando e não entra ninguém, porque a pessoa não consegue falar. Então, é um aprendizado diário e é um exercício diário de aceitação das condições que a gente está. Então, eu acho que vocês estão começando a jornada de vocês num ambiente de extrema exceção, mas eu acho que isso vai ensinar muita coisa na esfera profissional, na esfera acadêmica, na esfera pessoal da vida de vocês. E eu queria terminar dizendo que, assim, por mais difícil que esteja sendo isso tudo que a gente está vivendo, vocês não devem esquecer que vocês são testemunhas em tempo real de algo que vai ser histórico, de algo que gerações à nossa frente vão ler nos livros. Eu ia falar nossa geração, mas a nossa geração não é a mesma. Eu tenho 40 anos, a maioria de vocês deve estar na casa dos 20, e nem isso ainda. As nossas gerações serão marcadas pela pandemia de coronavírus de 2020, não tenham dúvida disso. Já estão marcadas, a profundidade, a duração e o real impacto a gente ainda vai ver, porque a gente não sabe até onde vai, mas já é uma marca assustadora. A gente vai falar disso sobre muito tempo ainda, então é um exercício, um desafio criativo para vocês também. Se reinventem, se renovem, busquem coisas diferentes. E por mais que a gente tenha as nossas limitações agora, trabalhando de casa, estudando de casa, dando aula de casa, né, profs? Internet com a conexão que não é ideal, façam disso, façam dessas dificuldades oportunidades para vocês criarem também. A gente se reinventa nas dificuldades. A gente cria coisas em meio a dificuldades. Então, assim, não é só a gente reclamar que tá ruim, que tá chato, que tá um saco, mas saem coisas produtivas, criativas, relevantes. Vocês não estão perdendo um semestre, vocês não estão perdendo um ano letivo, vocês estão produzindo, vocês estão discutindo, estão tendo aula. Aproveitem isso. Talvez não sejam as condições ideais, mas são as condições possíveis agora. E a gente está trabalhando e vivendo, estudando com as condições possíveis e tantas outras coisas na medida do possível, que é o que a gente pode agora. Então, eu queria deixar esse recado para vocês. Eu queria dizer que eu acho lindo vocês terem escolhido jornalismo numa época que coloca tão em risco a nossa atividade, que questiona tanto a validade da nossa atividade, e tá aí, vocês estão vendo qual é a validade da nossa atividade todos os dias, nessa era de fake news. Fake news virou um sugadouro de jornalista, tem tanta fake news, e demanda tanto esforço para desmentir tanto absurdo todos os dias, que é o novo filão do mercado. Mas agora vocês estão vendo, na nossa realidade política e econômica, qual é a relevância do papel do jornalista. Então, parabéns pela escolha, a profissão é apaixonante. Eu espero que vocês se apaixonem também, se já não estiverem apaixonados. Agradeço ao prof pelo convite. Eu gosto muito desses espaços de troca, de compartilhar, e espero não ter cansado vocês. Eu me empolgo porque eu estou cobrindo um assunto que eu gosto, uma área que eu gosto. Eu espero ter deixado algo de positivo para vocês, de útil para vocês, que possa ter servido de alguma forma, que se encaixe em alguma coisa aí numa aula, na produção de uma matéria, num exercício, que fique alguma mensagem útil, principalmente. Positiva, não sei, está tudo tão difícil, né? Mas até coisas positivas a gente pode tirar dos dias de hoje. E eu fico à disposição. Se vocês, eu tenho redes sociais, Larissa Roso, eu tenho Twitter, tenho Facebook, tenho Instagram. Se quiserem perguntar alguma coisa, mandar alguma pergunta, eu só não prometo resposta imediata, porque o celular está concorrido. Mas eu estou bem acessível, minhas redes são abertas, eu acho que o Facebook não é. Mas podem me adicionar se quiserem, podem me seguir, podem comentar, podem, enfim, nem que seja só para a gente ser amigo virtual.
E eu agradeço a vocês todos pela resistência de quem ficou até agora. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada de verdade, gente. Ai, obrigada, Larissa. Foi uma manhã muito produtiva, maravilhosa, e com certeza a gente vai comentar nas nossas aulas, nas nossas conversas com os alunos, muitas das questões que tu trazes aqui. E eu só vou pegar como gancho uma das coisas que tu acabaste de mencionar em relação a essa memória, né, que o jornalismo esse ano está cumprindo um papel além, né? Então, o fato de que a gente precisa narrar essa realidade, né? A gente precisa narrar essa experiência. E quando tu falas, não é um semestre perdido, não é um ano perdido, né? Eu acho que é isso que os nossos alunos estão desafiados, e é um desafio muito grande, né? Para todo mundo, né? Então, assim, é bem interessante ouvir que tu falas, porque é o que a gente tem conversado com eles e é o que eles nos trazem de questões também que a gente tem discutido e também o que faz ser o jornalismo apaixonante, né, cada vez mais. É verdade. Certo, Larissa? Tá bom, é uma gente. pena a gente ter que terminar, mas a gente já está... A gente ficou 1h40 aqui conversando. Já estou com fome, já quero almoçar. Então, mais uma vez, agradecemos, né, toda a equipe também do ZH, e que a gente vai seguir com esse ciclo, e foi muito bom a gente ter começado contigo, justamente pela sensibilidade que o momento demanda. Que bom, e vocês vão aproveitar as conversas com a Dione e com o Gonzato, então se conectem aí nos horários combinados, porque são profissionais fora de série e eles vão trazer outros pontos de vista e vai ser muito, muito legal, eu tenho certeza. Tá bom. Muito obrigada, então, tá bom. E tenham um ótimo final de semana. Vocês também, né? Então, vocês também. Obrigada, gente. Bom. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.